Olá pessoal, vamos então à nossa aula, a continuação do capítulo 13, que nós estamos falando sobre as colisões e a aproximação do tempo de relaxação. Então, na aula passada nós falamos da equação de Boltzmann, né? Concluímos aqui com a equação de Boltzmann que descreve a variação do G em relação às colisões, e agora então nós vamos falar um pouquinho sobre o espalhamento por impurezas. Então nós vamos considerar agora as características gerais do caso simples do espalhamento por uma impureza substitucional. O que é isso? É um átomo ou é um íon, então é uma impureza, um defeito, né, criado no material. Está escrito impureza substitucional, mas podia ser um dopante substitucional, que é um átomo ou um íon diferente dos que constituem o material, ocupando a posição que a gente esperaria pela nossa idealização do cristal, que deveria ter um átomo do material. Isso é particularmente importante, por exemplo, em semicondutores, né? Onde a dopagem gera os semicondutores do tipo P ou N, a depender do átomo que eu escolho para substituir o silício. E em vários outros casos. Esse efeito, então, ele deve ser o dominante em baixas temperaturas. Então, se eu vou para temperaturas muito baixas, a gente já discutiu na primeira aula, que a agitação térmica reduz o espalhamento pela vibração da rede e também reduz a possibilidade de eu criar defeitos intrínsecos, né? Esses dois fenômenos são ativados termicamente. Então, normalmente, quando a gente vai para baixas temperaturas, os centros espalhadores que sobram são aqueles originados por defeitos que a gente chama de defeitos extrínsecos, se o material tem um grau de cristalinidade muito bom, né? E vamos considerar aqui, o livro faz um tratamento mais qualitativo do que quantitativo do espalhamento elástico, né? E o motivo principal é que quando a gente tem baixas temperaturas, existem poucos estados acessíveis acima da energia de Fermi. Então lembra que, como a energia de Fermi ela define, né, todos os estados abaixo da energia de Fermi estão ocupados, quando a temperatura é muito baixa, lembra que a distribuição de Fermi-Dirac ela fica praticamente igual à distribuição em 0 Kelvin, que é basicamente uma distribuição do tipo degrau, né? Todos os estados preenchidos até a energia de Fermi, todos os estados vazios acima. Então, em termos da energia, se eu estou em baixas temperaturas, a probabilidade de eu ter um espalhamento inelástico é aquele que eu não conservo energia, né? Lembrando de conceitos lá de física 1, né? O espalhamento elástico é aquele que conserva energia e o espalhamento inelástico não conserva energia. Nesse caso, em baixa temperatura, eu teria que ter um espalhamento que fosse para energia maior, tá? O que significa, outra forma da gente encarar, é que a energia adicional que o elétron ganharia, o buraco, teria que vir da agitação térmica. Mas como a temperatura é muito baixa, o quantum de vibração térmica, ou seja, a quantidade disponível na vibração térmica é pequena. Então a chance de ter um espalhamento inelástico diminui muito quando eu vou para baixas temperaturas, né? Vamos admitir ainda que a gente tem poucos íons de dopantes ou de impurezas que possam fornecer energia para um número suficientemente grande de elétrons. Então a outra forma seria trocar energia com o próprio centro espalhador, o que significa teria que mudar, por exemplo, a distribuição eletrônica do centro espalhador. Se eu tenho poucos íons de impureza ou de dopantes na minha matriz, uma concentração baixa por unidade de volume, então a chance disso acontecer também é pequena. E de forma também que eu não tenho uma alteração, a quantidade de íons de impureza também é insuficiente, o outro efeito que os dopantes ou impurezas podem produzir, eu tenho uma própria alteração da distribuição dos elétrons dos estados.
eu tenho uma mudança de todos os estados eletrônicos e teria, portanto, uma alteração na distribuição. Nós vamos imaginar que essa possibilidade é pequena porque eu tenho uma concentração baixa de impurezas ou dopantes. Se a concentração de impureza é baixa, o que em linguagem ou em teoria de defeitos a gente chama sistema diluído ou solução ideal, né? Que cada dopante é considerado como se fosse um átomo do soluto e a matriz cristalina o solvente. Solução ideal é que os átomos do soluto, né, as moléculas, uma não enxerga as outras, é um sistema diluído. Então, e o potencial gerado pela impureza, eu vou chamar um potencial U, ele é fraco, de forma que a probabilidade de espalhamento, ela pode ser escrita em termos da probabilidade de transição do estado com vetor de onda K, ou do vetor de onda K' para o vetor de onda K, probabilidade de espalhamento de K' para K, sob a ação do potencial da impureza U. E esse termo delta de E de K menos E de K' vem por conta da conservação de energia, né? Então, os estados envolvidos podem ter Ks diferentes, mas tem que ter a mesma energia, porque é um espalhamento elástico. Né? E o NI aqui está relacionado com a concentração de impureza. A origem dessa expressão aqui vem lá na mecânica quântica, a gente estuda a origem dessa expressão e ela vem da ação, na verdade, potenciais, como é que chama? Teoria de perturbação, quase esqueci. Teoria de perturbação dependente do tempo, em que eu tenho um potencial constante que liga em T igual a zero. Né? E aí lá a gente deduz, é uma expressão isso, mas dá para entender qualitativamente a ideia, né? Que a probabilidade de transição é proporcional à concentração da impureza. Tem que ter a função delta aqui, que envolve a diferença de energia, porque os estados têm que conservar energia. E aqui seria a probabilidade, né, do estado K' ser levado ao estado K através do potencial U. Probabilidade é módulo ao quadrado do elemento de matriz do potencial da impureza. Né? Tá aqui, então esse elemento de matriz na representação, ou seja, dentro da álgebra de Dirac da mecânica quântica, né, ou da álgebra de Dirac, como queiram, na representação das coordenadas do espaço real é dado então por essa integral, né, psi estrela de n K', U de R, potencial, como é que fala? É o potencial da impureza ou do dopante, e o psi-n de K, o estado final. Estado inicial, estado final e o potencial que espalha. Onde os psis aqui são as funções de Bloch, né? Ou seja, são os estados, um determinado estado que o elétron está. E veja que aqui a gente não levou em conta o n, porque a gente está imaginando que eu não tenho conservação do número quântico que indica a banda, né? Isso desde o início do capítulo. Bom, a gente poderia usar então essa expressão para o W substituir aqui e obter, realizar, e isso aqui vira uma equação diferencial para G, né? Viraria uma equação diferencial para G, a gente resolveria. Mas ao invés de fazer isso, nós vamos discutir, ou o livro discute características gerais, olhando para essas duas expressões. Então a primeira característica é que a função delta na expressão W de K' garante que o espalhamento é puramente elástico, a gente já falou isso, né? Os estados inicial K' e final K, né, do elétron ou buraco que é espalhado pelo potencial U da impureza tem que ser de tal forma que o E de K' tem que ser igual ao E de K. Uma propriedade interessante é que o W de K nessa modelo simplificado de espalhamento, ele passa a ser independente de G de K. E isso é uma consequência direta da aproximação dos elétrons independentes. Né? A gente só levou em conta que o espalhamento, caso particular de um elétron. Né? O fato do estado estar desocupado já é levado aqui já está nessa integral, né? E no potencial U a gente não levou em conta a presença dos demais elétrons. Né? Então não tem uma dependência com G de K. A forma como o elétron interage com a impureza não depende dos demais elétrons. Essa que é a ideia
Então, esse potencial U é basicamente o potencial que governa a interação do elétron ou do buraco com o centro espalhador. Né? Terceira propriedade interessante é que, como o W de K' é dado em termos do elemento de matriz módulo ao quadrado e da função delta, ele tem uma propriedade de simetria interessante, né? O W de K' é igual ao W de K'K. Porque nessa expressão tanto faz se o estado inicial é K' espalhado para cá ou para cá, né? Não é para cá, é para o vetor de onda K, né? Ou o estado inicial é K espalhado para o vetor de onda K'. E isso vem como uma consequência importante do potencial U, como é uma energia potencial, né? Está associado com uma grandeza observável na mecânica quântica, ele é um operador hermitiano. Se ele é um operador hermitiano, o K' é igual ao complexo conjugado de K' a UK. Mas como que entra aqui é o módulo ao quadrado disso aqui, tanto faz, né? O módulo ao quadrado de um número complexo, qualquer, e o seu conjugado é sempre o mesmo. É o módulo, não altera. O número complexo e o seu complexo conjugado tem o mesmo módulo. A quarta propriedade importante é que essa simetria, então, na verdade, é uma consequência da anterior, né? Foi isso mesmo, na terceira e quarta. É uma consequência da anterior é que o fato do W de K' ter essa simetria, né? Ele ser na troca dos índices, na permuta dos índices, né? A gente chama isso de simetria por permutação, né? Se eu permuto os estados, os números quânticos K e K', eu não altero o W. Isso simplifica o G, né? Porque onde eu tenho aqui W de K, K' e W de K' a K, como os dois são iguais, eu posso juntar tudo em W de K, K', né? Abrindo essa expressão aqui, nós vamos ver que algumas aqui se cancelam, né? Por exemplo, essa se cancela com essa, né? Não é isso? Né? Ó, essa aqui vai cancelar... Tem algumas aí que se cancelam, né? Qual é que cancela? Se eu trocar K por K'... não, aqui nem preciso. É só botar em evidência, né? Que W de K, K' em evidência aqui, que já está resolvido. Né? Beleza. Então, a expressão fica um pouco mais simples. Então, na verdade, eu nem precisaria resolver essa equação, mas eu já poderia... Se eu quisesse fazer uma solução agora completa, né, eu teria que dizer quem é o estado K, quem é o estado K', dizer qual é o potencial de interação. Para calcular esse elemento de matriz, poderia fazer uma estimativa, então, dessa probabilidade desse espalhamento, né, e substituir aqui, fazer e obter, então, a variação do G. Bom, é basicamente isso que a gente tinha que falar qualitativamente nesse capítulo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até uma próxima aula, então.